E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje é dia de uma resenha, mas uma resenha bem diferente, tá? Pela primeira vez aqui no canal eu vou resenhar, eu vou dar minha opinião, eu vou fazer uma crítica aí, né, sobre uma animação, tá? Geralmente eu tenho quadrinho para mostrar, né, mas hoje não tem quadrinho. Hoje eu vou apontar aqui, tá? Vou pedir para o editor colocar em algum lugar da tela aqui, né? Eu vou fazer a resenha aí da animação The Mighty Nein da Prime Video. Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha, né? Vamos resenhar essa animação que tá lá na Amazon Prime, né? Na Prime Video, que é The Mighty Nein, uma animação aí que tá lá hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é o dia 25 de novembro de 2025, até o presente momento na Prime, tem só os 3 primeiros episódios, tá? Então, do que se trata essa animação, né? Essa animação aí é uma animação baseada lá na Critical Role, né? Aquele canal do YouTube gringo que aonde você tem um mestre, né? Que é o Matthew Mercer, né? Se eu não me engano, ele narra aventuras de RPG, né? Para um grupo de amigos, um grupo de artistas, dubladores, né? E deu origem àquela animação, né? Vox Machina, que também foi produzido pela Prime Video, né? Só que foi produzido não, né? Passou aqui, né? Tá liberado aqui no Brasil na Prime Video, mas foi produzido por financiamento coletivo, né? Lá na gringa, né? Lá nos Estados Unidos. E agora você tem a segunda mesa, né? A segunda campanha aí, que seria essa que dá origem a essa animação The Might Name, né? Que chegou na Prime Video semana passada. Eu já assisti os 3 primeiros episódios e a gente vai conversar sobre isso hoje, beleza? Sobre essa animação hoje, tranquilo? Primeira coisa, né, pessoal? Por que eu tô trazendo essa resenha, né? É a primeira resenha que eu faço de uma animação, né? Nunca fiz de filme nem de série, né? Então essa é a primeira resenha que eu faço de algo que não seja quadrinho, né? Então eu já vou falar para vocês aí que talvez eu cometa algumas gafes aqui e eu peço desculpas se isso acontecer, tá? Eu vou tentar pedir pro editor tudo colocar aqui, né, no, na tela, né, para poder ficar fácil o entendimento de vocês aí, tá? Para começar, eu vou deixar rodando aqui, tá? Parte dos 2 trailers que saíram da animação enquanto eu falo, tá beleza? E depois a gente vai passar aí para dar nossa opinião aí sobre a animação, tranquilo? Primeira coisa, né? Eu jogo RPG desde os meus 13, 14 anos, né? Então eu já tenho uma bagagem legal aí de RPG. E quando eu vi, né? Eu estava num grupo de RPG, quando eu vi essa indicação lá no grupo, né? Falei assim, opa, vou assistir. Só que uma coisa me deixou um pouco desanimado, né, pessoal? Porque eu não curti Vox Machina, tá? Eu não curti aquela primeira animação baseada aí na Critical Role aí, né, na mesa do Matthew Mercer. Eu não curti essa primeira temporada, essa primeira mesa aí, né? Essa primeira campanha que foi intitulada Vox Machina. Eu assisti acho que 2 episódios, eu não curti, aí eu parei de assistir o desenho. Tá? Na hora que eu vi eu fiquei animado, mas quando eu fiquei sabendo que era uma continuação, né, eu fiquei mais assim, vou assistir só para ver se for legal, eu levo pro canal, tá? E aqui tá, né? Então quer dizer que eu achei legal a animação, tá? Por quê? Porque eu achei que foi uma pegada diferente de Vox Machina, tá? Talvez eu possa estar queimando a minha língua, né? Porque eu só assisti 3 episódios. Mas tudo leva a crer, né, que vai ser diferente, tá, pessoal? E por que que vai ser diferente, tá? Eu notei uma pegada mais menos bobeira, sabe? Não tem tanta bobeira igual tem lá em Vox Machina, tá? Eu tenho umas coisas lá em Vox Machina que eu não acho legal. Deve ser por causa do estilo de RPG que eu jogo, né? Eu jogo o RPG mais old school, né? Aquele RPG mais visceral, né? Onde é mais difícil você galgar níveis, né? Onde é mais difícil você conseguir as coisas, né?
você não tem muito aquela questão de o pessoal usa muito esse termo aí, né? Nesses LOL da vida aí, né? Você ir farmando as coisas, você ir upando muito seu personagem, né? Até ele chegar a nível divino, essas coisas. O meu grupo ele é mais baseado aí no old school mesmo, né? Onde é difícil você passar de nível, onde é difícil você sobreviver aos primeiros níveis, né? E ali no Vox Machina você tem muito aquelas coisas muito fantasiosas, né? Eu não curti muito, tá? Aí eu parei a animação. Agora no Might Man eu curti, tá? Eu achei que começou muito bem, tá, pessoal? E por que que começou bem, né? Porque você vai ter uma construção de uma história desde lá do comecinho. Eles começam devagar, mostrando ali a ambientação que você tem, qual que é o objetivo, né? Qual que é o problema que está acontecendo ali naquele desenho, né? Naquela animação, né? E você também tem o que? Você tem a união, né? A união dos personagens, ela não acontece tudo de uma vez, né? Ela vai acontecendo em partes, né? Então eu acho que isso aí me remeteu mais ao tipo de RPG que eu gosto, né? Então eu curti a animação, tá? Agora deixando aí esse primeiro ponto aí de lado, né? Vamos falar do que se trata Mighty Nein, né? Mighty Nein vai contar a história, né, de um grupo de aventureiros, tá? Que vai tentar impedir uma batalha aí, né? Vai tentar impedir uma guerra que provavelmente que tem como estopim, né, o roubo de um artefato místico muito poderoso, né? Você tem duas dinastias, né? Na verdade, você tem uma dinastia Queen e uma dinastia e um império, né? Onde ali na dinastia Queen ali você tem mais as raças voltadas aí para a escuridão, né? Você vai ter Elfo Drow, né? Vai ser ali naquela dinastia e você tem o império onde vai estar mais os humanos, os anões, né? Os elfos, né? E você vai ter o que? Na dinastia Kryn eles têm um artefato místico, né? Que eles chamam de Luxon. E esse artefato ele é roubado. E para evitar, né, para evitar essa guerra, né, essa guerra, porque todo mundo acha que quem roubou esse artefato, né, a dinastia Kryn acha que quem roubou esse artefato foi o Império, né, porque os suspeitos são uns ladinos, uns magos, uns ladinos meio magos, né, eles são assassinos, eles são exímios ladinos, né, e eles têm poderes mágicos também, né, eles são meio magos e eles são os suspeitos principais, né? Eles foram vistos roubando o artefato, né? Então tudo leva a crer que o Império é o responsável pelo furto, né? E a dinastia Qin dá ao Império um tempo para que esse artefato seja devolvido. Só que o Império, ele, graças a maquinações, né? O Império já vai se preparar para a batalha. Então você vai ter ali quase um estopim de guerra, né? E por trás desse pano de fundo aí, né? Tendo essa história como pano de fundo, você vai ter a união aí de 7 personagens, né? Que são os jogadores lá da mesa, né? Do Critical Role lá, né? Do Matthew Mercer. E esses jogadores são todos dubladores, né? Se eu não me engano, em Vox Machina você tinha atores também, né? E aqui você tem, todos são dubladores atores, né? Eles jogam cada um com um personagem, né? E esses personagens vão se unir, tá? Só que para quem joga RPG e sabe que tem várias maneiras de você unir os seus personagens numa mesa de jogo, né? Muita gente faz aquela premissa, né, de começar numa taverna, né? E aqui no Might Nem a premissa é um pouco diferente, tá? Eles vão se encontrar, né, durante um episódio fatídico, onde todos os são 7, mas na verdade 6 vão se encontrar nesse episódio, né? Acontece um desastre lá numa cidade e os 6 se encontram nesse mesmo local. E ali os 6 vão. Aí a partir do episódio 4, né? Eles se encontram no finalzinho do episódio 3. Os 6 se encontram no final desse problema que acontece nessa cidade. Então aí ele usa, né, uma outra premissa. Ele não vai fazer aquela união na taverna lá no começo, né? Então eles não se conhecem. Isso aí também vai ajudar aí, né? Vai ajudar aí nos problemas futuros do grupo, né?
e eles vão se encontrar e provavelmente no episódio 4 eles vão resolver fazer ali um grupo, vamos ver com qual objetivo, né? Lembrando que o principal objetivo é evitar, né, que essa guerra aconteça entre esses dois impérios aí, né, entre a dinastia Kryn e o Império, né, o Império Humano lá no caso, né. O que que eu achei, tá, pessoal? Eu gostei muito, tá? A animação é boa. Falar agora aqui de questão de animação, né, movimentação, né, ela não tem queda de quadro, tá? Nos momentos de combate não tem queda de quadro, então ficou uma animação muito legal, muito dinâmica, tá? Eu curti a animação. Provavelmente acho que foi, eu não olhei, mas acho que foi o mesmo estúdio aí de Vox Machina. Então a animação de Vox Machina já era interessante, né? A parte gráfica que eu tô falando, né? Então a animação é muito interessante, bem dinâmica e eu curti a animação, tá? Com relação a esse roteiro principal aí, né? Eu gostei muito, tá? Desse plot, né? De você ter um grupo de aventureiros que são desconhecidos, né? Poucos se conhecem, né? Na verdade, só duas duplas são conhecidas antes desse encontro de todo mundo. Só duas duplas são conhecidos e mesmo assim se conheceram no primeiro episódio, não é nada, nenhuma amizade de longa data, mas você já tem ali uma aliança forte entre essas duplas, né? E depois junta esses seis personagens, né? E vai entrar um sétimo depois. Então, na verdade, eu gostei dessa premissa de como se juntou esse grupo. E gostei também do plot da história, que é esse furto dessa relíquia mágica aí, né? E o mais legal tá com relação a esse furto é o seguinte, o Matthew Mercer aí, né? Porque essa história é baseada no que ele narrou, né? Ele usou um artifício de narrativa muito interessante, né? Que quando você tem uma, um conflito entre duas grandes nações, né? Esse conflito às vezes ele não é fomentado apenas por um lado, né? Ele é fomentado pelos dois lados, né? Então o Matthew Mercer, ele usa essa, essa armadilha narrativa, né? Ele usa essa, essa, essa ferramenta narrativa, né? Para poder fazer esse plot ganhar mais peso ainda, né? Não é só o Império, né, que é o culpado, né? A gente vai percebendo, vendo os episódios, que tem culpados tanto no Império quanto na própria dinastia Kryn. Isso aí é muito interessante, tá? Essa aí é a minha opinião sobre a questão do roteiro, né? Agora eu vou falar com vocês de cada personagem, tá, pessoal? Porque vou falar rapidinho, tá? Merece ser falado, tá? Aí eu tô com uma colinha aqui porque eu não lembro o nome de todos os personagens de cor, tá? Me desculpe aí, mas minha cabeça tá meio ruim, tá? Então vamos lá. O primeiro, né? A primeira personagem aí, né? É uma personagem, ela é Jester Lavor. Ela é uma Tifelin clériga de um deus chamado Deus Viajante. Ela vai fazer dupla, né? Primeiramente aí com o Fjord, que é cadê ele aqui? Fjord Stone, que é um meio orc, né? A Jester Lavor é uma tiferina, né? Uma tiefling, né? Tiferina ficou na tradução em português, né? Mas é uma tiefling, né? Clériga, e ela é uma devota desse deus viajante, né? E ela faz dupla primeiramente aí com o Fjord Stone, que é um meio orc, tá? Ele é um meio orc bruxo. Só que é legal que a história dele começa do navio. Então ele é como se fosse um meio orc bruxo pirata. Mas é muito legal a história dele, tá? A Jester Lavor, ela é uma personagem meiga, porém ela tem aquela questão de ser muito ciumenta, né? Muito apegada a quem ela gosta, tá? E o Fjord Stone, ele é tipo, vamos fazer um paralelo com ele daquele o leão do Mágico de Oz, né? Ele é poderoso, mas ele ainda tem ele tem um medo guardado dentro dele que a gente não sabe o que que é, né? Ele tem uma trava que segura ele, né? Então essa é a primeira dupla, né? Lembrando que a Jester Lavor, ela vai ser a responsável aí por por algumas tiradas meio satíricas aí durante a animação, né? Porque o deus dela é um deus assim meio safadinho, né? Você tem ali
ela mora num bordel, né? Numa casa ali de tolerância, né? Então você vai ter algumas tiradinhas ali, tá? A segunda dupla, né? Que eu achei muito interessante também, né? É a do Caleb com a Not, a Brava, né? O Caleb é um humano mago, só que ele é um humano mago que passou por algum problema, ele perdeu ali a vontade de ser mago, ele diz que ele foi traído por uma pessoa que ele amava, e ele deixou de ser aquele mago é, que tem como que eu posso dizer, ele deixou de ser aquele mago que confia nele, né? Ele perdeu a confiança nele. Então ele tem uns problemas, tá? E ele vai encontrar, né, a parceira mais improvável, né? Ele encontra Not, a Brava, né? Que é uma ladina, né? É uma ladina, só que é uma ladina goblin, né? Ela é uma goblinoide, né? E ela tem, além dela ser cleptomaníaca, né? Ela gostar de furtar as coisas, ela tem um problema sério com bebida alcoólica. Então ela precisa estar sempre bebendo, né? E os dois vão fazer a dupla mais improvável aí, tá? Mas a dupla que tem um laço mais forte, porque são os dois problemáticos aí da animação, né? Um usa o outro como uma bengala, né? Um suporta o outro, um dá apoio pro outro, né? E essa relação é muito interessante, tá, pessoal? Depois nós temos aí a aparição da, da monja, né? Deixa eu ver ela aqui, deixa eu pegar o nome dela aqui certinho. Você vai ter a Bill, né? Beauregard Leonette, conhecida como Bill. Ela é uma monge, né? Ela é uma monge que foi colocada na história para procurar provas sobre esse furto que aconteceu na dinastia Queen. Só que ela tem um problema sério na ordem dela. Ela descobre que a ordem dela está corrompida por alguém, né? Alguém corrompeu a ordem dela, fazendo a ordem dela cair em descrédito com ela e com outras pessoas que já sabem que a ordem foi corrompida, tá? Então a história dela já é uma história mais ligada aí ao plot principal da história, tá? E ela vai ter um entreveiro aí com a Not, a Brava, né? Já que ela é humana, tá? Esqueci de falar, ela é uma humana monge, né? Já que ela passou por aquilo que todo personagem aí que joga de guerreiro ou de monge já passou num grupo que tem um ladino, né? Que é viciado em roubo. Ela foi furtada aí pela Not, então ela vai ter um entrever entre a Not e ela aí, tá? E para finalizar os personagens que aparecem até o terceiro episódio, você vai ter o Molly Malk Telef, que é um Tiefling, né? E ele é um vigarista, né? Ele é um vigarista, né? Um Blood Hunter, né? Ele, ele vai ser ele vai ser quem vai unir todo mundo aí, né, num local só nesse terceiro episódio, tá? Ele demonstra confiança, tá? Ele demonstra confiança, mas a gente vê que durante o decorrer do episódio a gente vê que ele tem algumas fraquezas também, tá? Mas ele está sempre confiante, sorridente, então ele transmite esse poder aí de persuasão, esse poder de confiança, né? Você olha para ele e fala, pô, ele está confiante, quer dizer que vai dar certo, tá? Então ele é um personagem também bem interessante e ele é um tiferino também, né? Um tiflin, né? Ele é um tiflin também. E o personagem que não apareceu ainda, né? Que vai compor o grupo dos heróis aí, né? É uma Bárbara e mercenária, né, chamada Yasha Nidorin. Ela aparece num pedacinho do segundo episódio, se eu não me engano, mas ela ainda não teve o contato aí com os outros personagens, tá? Pessoal, se começar um barulho de chuva aí, tá? É porque aqui na minha cidade começou uma chuva forte, tá? Só que eu só posso gravar agora, então vai ter que ir com barulho de chuva mesmo, tá? Beleza? Então essas, tá? São os 7 personagens que compõem aí o elenco, né, de Might Name, tá? Beleza? Essa foi a história, essa foi a minha opinião e esses são os personagens, tá? O que que eu acho? Eu acho que você deve tirar aí algum tempinho do seu dia aí e experimentar. Assista esse episódio, essa série, tá? Essa animação. Está no Prime Video. Até agora são apenas 3 episódios, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, então amanhã
sai o quarto episódio. Então, pessoal, se você curtiu a resenha de hoje, deixa seu like, tá? É a primeira vez que eu faço uma resenha sobre animação. Acho que eu falei até demais, que estou olhando o tempo do vídeo. Acho que eu falei muito, tá? Mas eu tentei explicar um pouquinho de tudo para vocês aí, para que vocês possam ter uma opinião aí, vocês possam chegar na série conhecendo um pouco, tá? Na animação conhecendo um pouco. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você ajuda demais o canal Resenha 81. E se você puder se inscrever, isso aí vai ajudar demais também a gente, tá? Se inscreve e ativa as notificações. E nós estamos no Instagram também. Procura a gente lá, o link vai estar aqui na descrição, tá beleza? E para finalizar o vídeo, né, entre Vox Machina e The Main Name, eu prefiro por enquanto The Main Name, beleza? The Mighty Name, né? Falei main, né? The Mighty Name. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, vou deixar aqui minha sincera opinião, tá? Entre Vox Machina e The Mighty Name, eu prefiro The Mighty Name por enquanto, né? Até agora tá uma série, uma animação, né? Tô falando série toda hora, mas é uma animação muito legal, beleza? Então, obrigado por ter ficado até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!